A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou ministrar aqui a lição número 7, a salvação pela graça. Essa lição aqui pertence à revista da CPAD, o quarto trimestre do ano 2017, onde nós estamos estudando sobre soteriologia, ou seja, a doutrina da salvação, ou seja, a graça de Deus, tudo que está relacionado à salvação nós estamos estudando nesse trimestre. Essa aula aqui que eu ministro toda semana, a aula da lição do próximo domingo, é uma aula em slide, você pode usar esse slide na sua igreja, fique à vontade para entrar no site ebdenfoco.com e usar o slide na sua igreja, e muita gente está usando, tem sido uma bênção. Quem já se cadastrou no site está usando e está se beneficiando aí dos slides, eu tenho certeza que está gostando muito, eu agradeço, fico feliz por isso. Então, vamos lá começar a nossa aula aqui que fala da graça de Deus. Nós vamos entender um pouco mais sobre a graça de Deus nessa lição. O texto áureo diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio juízo, está errado aqui, veio juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação devida. Romanos 5,18. Verdade prática: a nossa salvação é fruto único e exclusivo da graça de Deus. Então, a verdade prática, como eu sempre falo aqui no comentário, ela resume toda a lição. E pode parecer algo muito simples aqui, mas é o que a gente vai estudar. É que a salvação é fruto único e exclusivo da graça de Deus. Se Deus não fosse gracioso para conosco, nós não seríamos salvos. Então, não existe salvação se não for pela graça de Deus. Leitura bíblica em classe encontra aqui em Romanos. É muito quebrada essa leitura. Eu particularmente não gosto muito, mas não mando na revista da CPAD. Então, tá aí. Eu não costumo fazer essa leitura. Não vou fazer porque ela é quebrada não, viu? Não vou fazer porque realmente eu quero ganhar tempo aqui no vídeo. Suponho que você já fez. Não que ela não seja importante, mas ela é importante sim. Introdução. Vamos lá, ver a introdução aqui da nossa lição. A lei no Antigo Testamento tem a função de instruir e ensinar ao povo o que Deus estabeleceu aos israelitas, a fim de que eles terem um convívio próspero, pacífico e harmonioso na terra de Canaã. Então a ideia que Deus teve foi de entregar ali algo para eles, estabeleceu algo para que eles pudessem viver de forma pacífica e harmoniosa, não só entre eles, mas também com Deus. Ou seja, a lei ela tem duas dimensões, uma dimensão horizontal entre as pessoas, ou seja, o relacionamento da pessoa com o próximo, e uma dimensão vertical, que é o relacionamento do ser humano com Deus. Os mandamentos contêm preceitos indispensáveis de moral, ou seja, lá tem tudo sobre certo e errado. Na prática, sobre ética, o que é ético. Então a moral e a ética estão junto aí. Alguns dizem que a ética é a teoria, a moral é a prática, mas é algo um pouquinho complexo, a gente não vai detalhar aqui. Mas quando a gente fala de moral e de ética, a gente está falando realmente daquilo que é certo, o que é errado. Tem várias questões éticas relacionadas principalmente à vida cristã aí. Então, a lei ela serve para isso. Os mandamentos de Deus servem para nós termos um norte, ou seja, nos guiar. Qual é a ética correta? O que é ser moralmente correto? Então, a gente olha para a lei e a lei ela vai dizer, ou seja, esses preceitos, esses mandamentos vão me dizer o que é certo e o que é errado. E de vida religiosa, porque os mandamentos também falam do relacionamento para com Deus. Então, ou seja, através dos mandamentos, nós podemos também ter uma vida religiosa ali firme com Deus, de acordo com a vontade de Deus, sem os quais o povo viveria num caos. Ou seja, olhando para aquele povo saindo do Egito, caminhando para Canaã, se não tivesse esses mandamentos que guiasse o povo de forma ética, moral e religiosa, jamais o povo ia viver em harmonia, mas seria um caos geral aquela sociedade judaica da época. Entretanto, na impossibilidade de os seres humanos cumprirem plenamente a lei,
para tornarem-se justos, Deus nos outorgou a sua maravilhosa graça. Então, é claro, né, Deus não foi pego de surpresa, o povo não guardou a lei, vou ter que providenciar agora aqui uma outra forma de se salvar. Não, não foi assim. Deus nunca teve a intenção de salvar pela lei. Deus não deu a lei para o seu povo, para o povo alcançar a salvação pela lei. Deus sabia que o povo não ia guardar a lei. Deus sabia que o povo não ia conseguir cumprir a lei. Ele conhece todas as coisas. Então a graça de Deus sempre esteve presente desde Adão e Eva. Então quando Adão e Eva pecaram ali no Jardim do Éden, Deus já matou um animal e fez pele para eles. Ou seja, ali já é a graça de Deus agindo. Deus já fez a promessa do Messias. Então a gente observa a graça de Deus agindo desde Gênesis. Então a graça não começou a agir no Novo Testamento como alguns pensam ou até dizem por aí. A graça de Deus começou a agir desde o Gênesis, desde quando Deus criou o homem, a sua graça já vem agindo. É claro que muitos falam assim, qual a diferença da lei e da graça, entre lei e graça, a relação entre lei e graça. A gente não tem que olhar a diferença, mas o propósito de cada um. Qual o propósito da lei, qual o propósito da graça. Então comece a pensar nesse sentido de agora em diante. Lei e graça. O propósito da lei. Então aqui, como eu já estava falando, nós temos que entender o propósito de cada um. Então qual é o propósito da lei? A lei tem um propósito espiritual de mostrar quão terrível é o pecado. Então a lei ela vai mostrar que o pecado é terrível. Através da lei nós conhecemos o pecado. O apóstolo Paulo fala, eu não conheci o pecado se a lei não me falasse, não matarás, não roubarás. Ou seja, então a lei ela aponta o pecado, ela mostra o quanto o pecado é terrível, o quanto ele escraviza. Romanos 3,20 diz, pela lei vem o conhecimento do pecado. Então isso aqui é o que o apóstolo Paulo escreveu ali à igreja de Roma. Bem como o propósito concreto de preservar o povo de Israel do pecado. Então, através da lei, o povo também ia se manter ali, não vou dizer livre do pecado, mas eles iam saber por onde andar. Se a lei mostra que isso é pecado, então eu não faço isso aqui, eu vou fazer algo diferente. Então, a lei também tinha esse propósito de fazer com que o povo conhecesse o pecado e desviasse do pecado. A lei também revelou a necessidade de obter salvação pela graça. Então, através da lei, nós entendemos que a salvação não vem pela lei, que o objetivo não é a lei, mas é pela graça. Por quê? Porque era impossível cumprir plenamente a lei de Deus no Antigo Testamento. Cumprir os 613 mandamentos da lei, ou seja, não eram só os 10 mandamentos. Além dos 10 mandamentos, tinham outros preceitos. A lei era muito mais do que os 10 mandamentos. E aí acontece o seguinte, cumprir todos os preceitos divinos, como que a gente vai conseguir fazer isso? Então, dentre todos os preceitos, o ser humano não ia conseguir cumprir. É impossível cumprir a lei. Pega só os 10 mandamentos e tenta cumprir os 10 mandamentos. Nós já quebramos todos. Ninguém consegue cumprir os 10 mandamentos. Ninguém conseguiu cumprir. Somente Cristo. Então, Tiago 2,10 diz assim, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Ou seja, se você errou um, já não está valendo. Você já se tornou culpado. Porque eu errei e eu cometi só um pecadinho aqui. Dos 10 eu só quebrei um. Já quebrou a lei, entende? Não precisa ser um ou ser todos, já quebrou. Então não faz sentido o homem tentar alcançar salvação guardando a lei, porque ele jamais vai conseguir fazer isso. Sob o ponto de vista dos aspectos morais da lei, há princípios que continuam vigorando até os dias atuais. Na verdade, a lei ela sempre vai vigorar, ou seja, ela sempre está valendo. Ela representa as nossas obrigações éticas. Então, para com Deus, obrigações éticas para com Deus, como eu falei no início, a lei ela tem uma dimensão vertical no sentido de mostrar como que o homem se relaciona com Deus, e no sentido horizontal, que é para com o próximo, ou seja, como que o homem se relaciona com o próximo. Quando fala lá, não matarás, amarás o próximo como a ti mesmo, como não cobiçarás a mulher do teu próximo, tudo isso, enfim,
esses mandamentos eles estavam relacionados ali ao ser humano, né? O convívio do ser humano, convívio do povo entre si. Já quando nós olhamos para um outro aspecto da lei, fala, né? Amarás o teu Deus acima de todas as coisas, não faça imagem de escultura. Então, tudo isso já estava relacionado aí à dimensão vertical da lei, que é para com Deus. Esse é o caminho traçado pelo Altíssimo para nós no processo de santificação efetivado pelo Espírito Santo. Então, quando o crente ele realmente é crente, ou seja, alguém se converte, se torna um crente de verdade, um crente salvo, o Espírito Santo vai conduzi-lo a esses dois aspectos da lei, a um relacionamento íntimo com Deus e a um relacionamento em harmonia também com o próximo. Então, isso aqui faz parte da santificação. Nesse sentido, a própria lei moral de Deus é uma expressão de sua graça. Então, a lei de Deus também revela a graça de Deus. E assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Romanos 7,12. Então a lei não é ruim, a lei não é má, a lei é santa. A Bíblia diz isso, o mandamento é santo. Então tudo aqui a gente já vê a presença da graça de Deus. Segundo subtópico, a lei nos conduziu a Cristo. A lei foi uma espécie de guia para encontrarmos a Cristo por meio da graça. Então, a lei em si não salva, mas ela tem um propósito de conduzir o homem a Cristo, de conduzir o pecador a Cristo. E isso por meio da graça de Deus, favor imerecido. Ela nos convence pela impossibilidade de ser cumprida, de que não podemos alcançar a salvação sem Cristo. Então, quando nós olhamos para a lei, nós observamos que já quebramos todos os mandamentos da lei e que não tem mais nada para fazer, o que nos resta é olhar para Cristo e falar: Senhor, nos salva, porque eu não consigo fazer isso sozinho. Então a lei ela mostra o quanto nós somos falhos e que não conseguimos nos salvar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Gálatas 3:24. Aio, uma pessoa que conduz uma criança. Isso aqui era comum no Antigo Testamento. Na época de Jesus, na verdade, naquela época ali, Antigo Testamento, até na época do Novo Testamento, os ricos contratavam pessoas para educar os seus filhos. E eles educavam, ensinavam enquanto ele era criança. Depois que ele crescia, que ele atingia uma certa maturidade, ele não precisava mais desse aio ou desse tutor, desse alguém que fosse lhe conduzir. Então, ele já conseguia fazer tudo sozinho. Então, a lei ela serviu o quê? De aio para nos conduzir a Cristo. Ela cumpre o seu propósito de mostrar para o homem que ele não consegue se salvar e que ele precisa da graça de Deus, e ela conduz a Cristo. Então, a lei ela cumpre o seu propósito aí, mas depois não tem necessidade de continuarmos querer viver segundo a lei. Né? Os crentes do Antigo Testamento, né, foram conduzidos ali, né, através da lei, mostrando ali, apontando para Cristo, né? Ou seja, tudo apontava para Cristo. Quando o homem tenta alcançar a justiça pela lei, ela se torna depreciativa. Então, o homem vai querer fazer uma lista e marcar o que ele cumpriu e o que ele não cumpriu. Então, ele vai tentar alcançar a justiça pela lei, ser justo diante de Deus pela lei. E quando a lei se torna depreciativa, né, ou seja, ela impossibilita o ser humano de alcançar a salvação, porque não tem como ser salvo pela lei. Né? Ou seja, o homem está preso, amarrado, e ele não consegue ser salvo sozinho, que só é possível mediante o evangelho da graça de Deus. Então a salvação só vem por meio do evangelho e não pela lei. A lei vai só escravizar cada vez mais. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Então Efésios 2:8 fala que é pela graça que nós somos salvos. Graça significa favor não merecido. Aquilo que não merecemos, mas mesmo assim nós temos, nós alcançamos, não por mérito próprio, mas pelos méritos de Cristo. Então a gente vê aqui que a salvação é pela graça, não pela lei. A graça revela que a lei é imperfeita. Paulo constata a superioridade do Espírito em relação à lei. O que ele diz?
Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Gálatas 5,18. Então o apóstolo Paulo ele começa aqui a falar de Espírito, viver pelo Espírito e viver, né, segundo a lei. E para ele viver segundo a lei é querer viver segundo a carne. Logo depois ele já começa a falar das obras da carne e do fruto do Espírito. Então, se nós somos guiados pelo Espírito, não estamos mais debaixo da lei. Por quê? Porque é superior. Né? Que por isso morremos para a lei. Ou seja, nós morremos para a lei. Acabou. Não vivemos mais para cumprir a lei. Então, a lei já foi cumprida por Cristo. É claro que, né, isso não nos dá aí o direito de cometer qualquer tipo de coisa, de qualquer tipo de pecado. Vou falar disso mais na frente, não quero adiantar muito agora. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Gálatas 2,19. Então, se eu estou morto para a lei, muitos podem questionar, né? Realmente faz sentido. Se eu estou morto para a lei, não tem mais sentido eu cumprir a lei. Então, eu posso viver no pecado e pecar à vontade. Então, é o questionamento que muitos se faziam na época e muitos se fazem hoje. Mas nós vamos responder ele daqui a pouco. O escritor aos Hebreus revela que a lei é imperfeita, mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas, porque se aquela primeira for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Então a gente observa aqui a palavra excelente e a palavra melhor, que aparece duas vezes. Então aqui está dizendo que o que Cristo alcançou foi o que muito maior, superior ao que era no Antigo Testamento, que segundo os sacrifícios e a lei. João afirma que Cristo foi quem trouxe a graça e a verdade, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então Moisés trouxe a lei, mas Cristo trouxe a graça. Sim, a graça é superior à lei. Então a graça é superior à lei, mas ela tem um propósito e a lei tem outro propósito. Como nós já vimos, o propósito da lei é de conduzir-nos à graça de Deus. Então ela vai nos conduzir a conhecer a verdade. Logo, segundo as Escrituras, só existe a lei por causa do pecado, para apontá-lo. A ideia é essa, né? Que a lei está aí para mostrar o pecado e apontar o pecado. Então isso é o que a lei vai fazer. Ela vai cumprir o seu propósito de apontar o pecado, mas jamais ela vai salvar. Salvo pela lei, jamais. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Então o propósito dela é cumprido, de apontar o pecado, de mostrar o pecado. Mas e se não tivesse a lei, então não tinha pecado? Não, o pecado ia continuar existindo, só que nós não teríamos conhecimento dele. Então está aí. Muitos acham que o pecado só existe por causa da lei. Não, o pecado ele existe por si mesmo. A natureza pecaminosa corrompeu. O pecado fere a santidade de Deus, quando nós andamos fora do que Deus planejou para nós. Mas como é que eu conheço o pecado? Quando a lei aponta. Então, não fique achando que a lei seja ruim. Porque a lei aponta o pecado, então, se não fosse a lei, estava todo mundo salvo. Não, não é assim. A lei ela vem para mostrar o pecado e para mostrar que nós não temos a capacidade de nos livrar do pecado sozinhos. E aí nós olhamos para a graça de Deus e falamos, tem uma solução, Jesus morreu na cruz e tal. Ou seja, eu conheço a graça, eu conheço Cristo porque a lei apontou o meu pecado. Então o propósito não é a relação entre lei e graça e tal, é o propósito de cada um. Então a lei cumpre o seu propósito. O favor imerecido de Deus. Já falamos um pouco da lei, vamos falar agora mais da graça. Superabundante graça. Há pecador, por pior que seja, que não possa ser alcançado pela graça divina? Existe essa possibilidade? Existe a possibilidade de alguém ser um pecador tão grande que jamais vai ser alcançado? Esses dias eu, conversando com uma pessoa, e aí de repente apareceu lá a foto do Michel Temer, E a pessoa começou a falar, é crente, Deus me livre, esse aí vai queimar no inferno. Falei, olha que Jesus pode salvar ele. Não tem salvação para ele não. Ela estava com tanta raiva do presidente que ela disse que nem salvação tinha para ele. Mas tem sim. Se ele se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus, ele vai ser salvo. Ele pode ter sido o maior ladrão do mundo, não importa. O maior assassino. Adolf Hitler matou 6 milhões de judeus. Mas se Adolf Hitler cresce no evangelho, ele seria salvo. A gente ia encontrar com ele lá no céu. Então,
não tem pecador, não tem pecado, não tem nada, né, que vai fazer com que a pessoa não seja alcançada pela graça divina. A graça divina ela alcança todos, todos. Né? Onde abundou o pecado, né, que foi exposto pela lei, superabundou a graça de Deus. Romanos 5,20. Então a gente observa que, né, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça ela veio muito maior. Então não tem pecado que não seja perdoado por Deus. Todo pecado pode sim ser perdoado, né, porque Cristo pagou o preço. O sacrifício dele foi perfeito, a não ser que não fosse perfeito. Né? Cristo morreu na cruz, ele perdoa um assassinato. Agora 3 ele não perdoa não. Não é assim. Porque ele perdoa o cara que matou, mas o que estuprou não perdoa não. Não é bem assim. Perdoa todos. Então não importa se abortou, se matou, não importa o que a pessoa fez. O perdão está disponível para todos e o sacrifício de Cristo foi suficiente para perdoar a todos. Por meio da compreensão dessa maravilhosa graça, o apóstolo João escreveu: se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, o apóstolo João, escrevendo sobre graça, ele falou: mesmo você, que é crente, que é salvo, se você pecar, a graça de Deus te alcança. Ou seja, nós estamos na graça, vivendo na graça. Então, nós temos ali Cristo que, né, está ao lado de Deus, junto de Deus, né, que vai nos perdoar. Então, ele é o nosso advogado, o nosso intercessor. Ele morreu na cruz do Calvário para nos dar o perdão. Fé e graça. A graça opera mediante a fé no sacrifício vicário de Cristo Jesus. Então, como que a pessoa é alcançada pela graça? Quando ela crê, quando ela deposita confiança, quando ela deposita fé no sacrifício de Cristo. Eu costumo sempre falar que a fé não é a fé na fé, não é fé vazia, não é uma fé em qualquer coisa, mas é a fé em Cristo. Nós temos que olhar para Cristo, crer que a vida de Cristo, a morte e a ressurreição foi por nós, tudo foi por nós. Então a fé tem que estar em Cristo, ele é objeto da nossa fé. Ambas, fé e graça, atuam juntamente na obra de salvação. Então a graça é o presente imerecido de Deus, o favor imerecido, né? Ou seja, nós não merecemos. Deus não tinha a obrigação de salvar ninguém. Ele salvou porque ele quis, né? Simplesmente pela sua graça, o seu favor imerecido. Então ninguém pode bater no peito e falar: eu sou salvo porque eu mereço, eu sou bonzinho, fiz isso, fiz aquilo. Não, é simplesmente porque Deus quis salvar. E a fé é a contrapartida humana à obra de Cristo. Então a fé é quando o homem responde de forma positiva ao Evangelho, ao que Cristo fez por ele. Então ele se beneficia da graça através da fé. Nesse sentido, não é a fé que opera a salvação, mas a graça de Deus. Né? Por quê? Que atua mediante a fé do crente no Filho de Deus. Então a graça atua mediante a fé, né, do crente no Filho de Deus, e isso significa que a fé opera a salvação. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Romanos 3:28. Então, aqui o apóstolo Paulo ele faz uma conclusão do que ele vem discutindo no capítulo 1, 2 e 3. Ou seja, como é que o homem é justificado? Como que o homem alcança justiça diante de Deus? Pela fé. Somente pela fé. Não é pelas obras da lei. Não é porque ele guarda a lei. Não é porque ele é bonzinho. Não é porque ele cumpre os mandamentos. Não, nada disso vai conduzi-lo à salvação. Mas ele é justificado pela fé, porque ele crê em Cristo. A graça não é salvo-conduto para pecar. Né? Aquela dúvida que ficou lá atrás, né? Se eu não preciso mais da lei, se eu morri para a lei, então eu vou pecar à vontade, né? Posso praticar aí todo tipo de pecado. A graça jamais pode ser vista como um salvo-conduto para a prática do pecado. Liberdade não é libertinagem. O que Paulo fala aqui em Gálatas 5,13? Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque agora, já que eu fui chamado para ser livre em Cristo, então eu posso viver, né, do jeito que eu quiser, viver no pecado. Não, não. Nós não vamos dar ocasião à carne porque nós vivemos em liberdade. Cristo nos libertou do pecado, nos libertou da lei, mas é por esse motivo agora que nós temos que obedecer. Né? Ou seja, muito pelo contrário, a graça de Deus nos convida à obediência ao doador da graça. Então, se eu recebi essa graça, se eu sou livre em Cristo, o que eu tenho que fazer em troca? Obedecer. Eu tenho que simplesmente, né,
viver ali cumprindo os mandamentos, agora não por obrigação, mas porque eu amo a Deus. Quando se ama, fazemos de tudo para agradar a pessoa amada. Então, quando tem um casal de namorado, um vive fazendo de tudo para agradar o outro. Por quê? Porque ama. Então, está apaixonado. Da mesma forma, nós temos que viver assim para com Deus. Nós temos que viver como se estivéssemos ali naquele namoro, aquele início de namoro, aquela paixão por Deus, querendo agradar a Deus em tudo. Fazer tudo que agrada a Deus, é ler a palavra, é orar, é ir para a igreja, é cumprir os mandamentos, é amar o próximo. Tudo que agrada a Deus, nós vamos sentir o desejo de fazer, porque nós amamos, então nós obedecemos a Deus. O amor de Cristo nos constrange, ou seja, nos constrange o quê? A fazer algo que agrade o Pai. Então, quando nós amamos a Cristo, nós recebemos esse amor de Cristo. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, mesmo nós ainda sendo pecadores, Ele nos amou. Então, esse amor nos constrange a viver de forma diferenciada. Não é porque a lei fala, você tem que seguir, você vai ter que obedecer. Não, não é porque a lei está mandando, mas é porque a gente ama. É uma obediência relacionada ao amor. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Romanos 13, 8. Ou seja, quem é alcançado pela graça compreende o quanto somos devedores a Deus e aos irmãos. Então, o relacionamento do crente para com Deus e para com o próximo tem que ser diferente. Não pode ser igual ao relacionamento do ímpio. Os que estão sob a liberdade da graça vivem a santidade e reflete a beleza de Cristo no homem interior. Então, viver sob a liberdade da graça é refletir a imagem de Cristo. O apóstolo Paulo escreveu lá em Gálatas 5, alguma coisa, não me lembro agora. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Acho que nem é o 5 não, acho que é 2,10, se eu não me engano. Ou seja, eu não vivo mais, eu não tenho mais vida, mas é Cristo que vive em mim. Se alguém que está assistindo aí quiser colocar no comentário o versículo, pode ficar à vontade. Mas se eu não me engano é 2,10, uma coisa assim. Ou seja, Cristo vive no crente agora, então ele tem que viver em santidade. Isso é a graça de Deus que faz. Onde este se revela vivo para Deus. Ou seja, a partir de agora, morreu para o pecado e é vivo para com Deus, mas morto para o pecado. Então, ou seja, se você morreu para o pecado, você não continua morto de tudo. Morreu para o pecado, mas está vivo para com Deus. Então, viver em santidade é o que nós temos que fazer. O escândalo da graça. Então, vamos detalhar um pouco mais sobre a graça de Deus aqui. Seria a graça injusta? Alguns probleminhas, entre aspas, que aparecem por aí. O escândalo da graça, escândalo? Como assim? Como que a graça é um escândalo? A primeira pergunta, seria ela injusta? Será que a graça de Deus não é injusta? A justiça humana é diferente da justiça divina. Geralmente a gente pensa no termo da justiça humana. Ou seja, se alguém errou, esse alguém tem que realmente pagar o preço que ele errou. Se ele errou, ele tem que pagar pelo erro dele. Tem que ser preso e tem que cumprir. De certa forma, quando a gente olha para Deus e fala assim, mas Deus perdoa o pecador e simplesmente perdoa, ele não vai punir o pecador, realmente parece estranho, mas nós temos que entender que a justiça divina se cumpre em Cristo. Não é à toa que eu coloquei uma cruz aqui, porque se cumpre em Cristo, porque em Cristo caiu a ira de Deus. Ou seja, a ira foi derramada sobre ele. Então, quando a gente fala de justiça divina, a gente está falando que Cristo pagou o preço, e o pecador ele é perdoado, não é porque Deus passou um pano e falou, não, vou passar um pano, tu está aqui sem pecado e está de boa, vai-te embora. Não, é porque o pecado dele foi lançado sobre Cristo, o preço foi pago, o sangue foi derramado. Então, porque as pessoas não entendem isso, acha que a graça é escândalo. O apóstolo Paulo escreveu isso, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. 1 Coríntios 1:23. Escândalo para os judeus, principalmente porque lá no Antigo Testamento fala que maldito será aquele que é pregado no madeiro. Então, Cristo foi maldito. De fato, ele se fez maldição por nós. A Bíblia fala disso, ele se fez pecado por nós. E loucura para os gregos, o que os gregos vão falar? Como que alguém vai morrer numa cruz por outro? Não faz sentido isso. Então, o fato de alguém pagar o preço por outra pessoa, pagar o crime por outra pessoa, não era comum, talvez,
mas Cristo fez isso por nós. Então o que nos resta é abraçar essa maravilhosa graça. Então isso é a justiça divina, que é diferente da justiça humana. O ser humano ele precisa entender um pouco mais sobre isso aí. Nós precisamos entender, por isso que muitos não querem crer no Evangelho, porque não conseguem entender isso aí. Ou seja, não receberam ainda a revelação completa do Evangelho. Pelo fato de não haver merecimento por parte do recebedor, ou seja, se fala assim, que o cara que recebeu a graça, ele não merecia receber, então por que ele recebeu? Então, é porque Cristo pagou. Ou seja, Cristo é que recebeu ali a condenação no lugar daquele que recebeu o perdão. O apóstolo enfatiza a impossibilidade de a graça e a lei andarem juntas. Então não tem como eu querer viver pela lei, para ser salvo pela lei, e ao mesmo tempo querer ser salvo pela graça. O apóstolo Paulo ele ficou chateado com isso, principalmente na igreja da Galácia, ou seja, quando ele escreveu aos Gálatas, ele mostrou a sua indignação, onde eles queriam viver pela lei, segundo os preceitos do Antigo Testamento. E ele fala assim, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada, logo pela lei é impossível o pecador se salvar. Então o apóstolo Paulo estava indignado quando ele escreveu aqui aos Gálatas. Ele ficou revoltado mesmo, ele já começa, se você pegar a carta aí de Paulo aos Gálatas, leia Gálatas aí antes de dar aula domingo, para você entender melhor. Paulo ele já entra de voadeira, olha como é que vocês saíram daquilo que vocês aprenderam, da graça de Deus, vocês caíram da graça, vocês estão querendo viver segundo os preceitos do Antigo Testamento, vocês estão querendo viver segundo a lei. Então ele já entra de supetão ali, porque ele ficou indignado, como é que vocês recebem a mensagem da graça e agora vocês querem viver pela lei? Então foi o que o apóstolo Paulo falou. Então ele serve para nós também. A gente pode entender isso aqui, que a salvação não é porque você quer viver segundo a doutrina da sua igreja, quer viver segundo os preceitos que você aprendeu em 1900 antigamente, só assim você vai ser salvo. Não, a salvação é pela graça de Deus e ponto final. Ninguém vai ser justificado porque é bonzinho, porque guarda os mandamentos. Então, da mesma forma que a igreja da Galácia estava errando, querendo voltar aos preceitos do Antigo Testamento, hoje muitos erram querendo ser salvo por bom comportamento, porque guarda os mandamentos e aí acha que vai ser salvo porque guarda a lei. Não é bem assim, a salvação não é pela lei. Então, ou é pela graça ou é pela lei, um dos dois, tem que escolher. Jesus ele falou, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Romanos 11, 28 e 30. Então como que a gente se livra de um fardo pesado, de um jugo pesado? O jugo é aquela canga que coloca no boi, que liga dois boi. Então como que a gente se livra de algo pesado? A gente vai com Cristo. Não é pela lei, foi Cristo que trouxe a salvação. Então a gente entrega tudo isso para Ele. A divina graça incompreendida. Nos dias do apóstolo Paulo, muitos não compreenderam seus ensinamentos sobre a graça de Deus. Então, quando Paulo ensinava, muitos não compreendiam e até distorciam os ensinamentos de Paulo. E ao longo da história da igreja, dois extremos estiveram presentes acerca da compreensão da graça. Então, foi observado dois extremos perigosos. O primeiro, liberdade total para pecar. A gente já falou um pouco, vamos falar mais na frente um pouquinho de novo. Então, liberdade, porque se eu estou na graça, então eu posso pecar à vontade, porque onde ainda usa aquela passagem, onde abundou o pecado, superabundou a graça, então eu vou pecar mais para ter mais graça. Não é bem assim. A impossibilidade de receber tão valioso presente. Então, muitos já vão para um outro extremo e falar assim, olha, é impossível nós recebermos isso, então a gente vai ter que dar uma ajudinha para Deus, então a gente vai ter que se esforçar e isso causa um outro problema aí. Vamos lá. O primeiro extremo, a liberdade total para pecar, leva a pessoa à libertinagem. Ou seja, muitos pensam que só porque estão na graça podem viver de qualquer forma. Então a gente começa a ver um monte de absurdo por aí, balada gospel e tal, e carnaval gospel. Ou seja, já estão confundindo liberdade com libertinagem. Um exemplo, tem vários exemplos. Coloquei um aqui, citei mais outro. Então tem vários exemplos aí de pessoas que confundem o que a graça de Deus veio fazer por nós. De quanto maior castigos cuidais vós será julgado, merecedor
aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com quem foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Hebreus 10, 29. É uma passagem um pouquinho complicada, mas quando a gente lê o contexto, a gente entende o seguinte: quando ele fala assim, maior castigo, ele fala maior do que para quem quebrava a lei. Então ele cita que no Antigo Testamento, né, quem quebrava a lei sofria, muitas vezes era apedrejado e tal. Então, e quando se fala da graça, né? Ah, porque na lei o cara era apedrejado, né? Então na graça não tem isso. Então, ou seja, será que na graça não tem isso? Será que a pessoa que está lá, ouviu o Evangelho, entendeu o Evangelho e está querendo viver no pecado, será que ele não vai sofrer as consequências também? Então ele vai sofrer as consequências. Então entender a graça de Deus de forma errada leva a consequências terríveis. Então aqui o escritor aos Hebreus fala, né, de quanto maior castigo vós, né, cuidais vós, será julgado merecedor. Ou seja, ele está fazendo uma pergunta aqui. Que castigo vai ser esse? Se no Antigo Testamento tinha um castigo cruel, e agora? Então, será que não tem castigo? Ah, porque é pela graça, né? Então vamos fazer o que quiser. Então não é bem assim. A gente tem, né, que viver uma vida de santidade e cumprir os mandamentos por amor, como já foi falado anteriormente. Então não é, a graça não dá abertura aí para a libertinagem. O primeiro extremo, na verdade o segundo extremo, está errado aqui, né? O segundo extremo, a impossibilidade de receber tão valioso presente. Então, ou seja, nesse segundo extremo, fala dessa impossibilidade. Ideia de que para ser salvo por Deus é preciso dar algo em troca. Então, o que a pessoa pensa? Não, já que a graça é algo tão extremo, então eu não consigo, né, alcançar ela, eu vou dar uma forcinha para Deus. Eu vou me esforçar para ser salvo. Então a pessoa cai no legalismo, né? Então cuidado com o legalismo. Então, tal atitude pode levar o crente ao orgulho espiritual. A gente vê muitos orgulhosos por aí, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu me esforço mais do que os outros, então ele se orgulha, né? Não sabe ele que está condenado, e gerar toda sorte de comportamentos hipócritas. É o que a gente observa por aí. Muitos tentando ser santos demais para alcançar a salvação e acaba caindo na hipocrisia. Por quê? Porque por trás ele não é tudo aquilo que ele diz ser. Então, esse segundo extremo aqui, que é a impossibilidade de receber o valioso presente, no sentido de que a pessoa quer dar uma forcinha para Deus e ajudar ele, então acaba caindo no legalismo, né, e que isso não é graça, não vive pela graça. Terceiro subtópico aqui do tópico 3, se deixar presentear pela graça. Humanamente, é impossível ao crente alcançado pela graça retribuir a Deus tão grande salvação. Então, o que a gente vai fazer para retribuir? Né? Quando você recebe um presente, né, você faz uma festa de aniversário e tal, aí você, né, recebe os convidados e aí você recebe um presente muito bom de um convidado. Né? E aí, de repente, esse convidado te convida para a festa de aniversário dele. Então você se sente meio que na obrigação de retribuir aquele presente. Então você fala assim, não, se eu ganhei um presente bom, eu vou dar um presente bom também, porque realmente ele merece. Agora, quando a gente olha para a salvação, o que a gente pode fazer? Nada. Né? O que o ser humano pode oferecer para Deus para retribuir a salvação que ele recebeu? Nada. Não tem. Né? O que nos resta simplesmente é adorar a Deus, é obedecer a Deus. Mas retribuir no sentido de dar algo em troca, não tem como. Né? Se fosse possível, já não seria graça. Né? Já que eu tenho que dar algo em troca para Deus, para retribuir o que ele fez por mim, então não é mais graça, deixou de ser graça. Então a graça é quando é algo imerecido. E vai mais longe um pouquinho. Né? Alguns teólogos ainda colocam assim, não é nem no sentido de ser imerecido, é ser imerecido e quando há ofensa da outra parte. Você pegar e fazer um favor para alguém sem ele merecer uma coisa. Agora você fazer um favor para alguém que te ofendeu é outra coisa muito mais extrema. Então alguém que te tratou mal, que te ofendeu, que não te ajudou quando tu precisou, e aí tu vai lá e ajuda essa pessoa. Então isso é graça. Né? A graça não é quando você retribui. Então quando retribui não é graça. Nós ofendemos a Deus, pecamos contra Deus, e o que ele fez? Nos salvou, nos deu a salvação. Então a graça é nesse sentido. Né? Vai muito mais além do que simplesmente ser, né, um imerecido qualquer, um favor qualquer.
e tiraria de Deus a autoria divina da salvação. Então, se fosse possível também o crente fazer alguma coisa em troca da salvação, né, Deus não seria o autor, 100% autor da salvação. A salvação teria uma contribuição humana e tal, então não é 100% Deus. Ou é graça ou não é. Ou Deus te salvou, ou ele não te salvou. Ah, porque ele me salvou, mas eu contribuí. Nós temos uma obrigação, uma responsabilidade, depois de salvos, para viver uma vida de santidade. É claro que isso a gente vai ter que fazer, mas no sentido de contribuir para ser salvo, para alcançar a salvação, a regeneração, a justificação, não. A gente não pode fazer nada por isso, simplesmente é um ato da soberania de Deus. Em nosso relacionamento com Ele, quem tem mérito é seu Filho, Jesus Cristo. Então, qual é o mérito da salvação? Meu, seu? Não. O mérito é simplesmente de Cristo. É todo de Cristo. Ou seja, Cristo é que tem todo o mérito, porque Ele morreu na cruz do Calvário para nos dar salvação. Ele pagou o preço. Então, nós não temos mérito nenhum. Assim, os que compreendem o favor inefável de Deus, mediante sua graça, devem deixar-se presentear por ela. Ou seja, receber a graça, né, de Deus é receber esse presente de Deus. Ou seja, deixe-se se presentear pela graça de Deus. Quase que não sai. Não tente se esforçar para ser salvo, mas simplesmente aceite a salvação como do jeito que Deus deu, pela fé em Cristo. Quem compreende o que significa ser justificado por Deus, se permite embalar nos braços de amor, de perdão. Ou seja, compreender a graça é simplesmente falar assim: Deus, eu não posso fazer nada, me toma nos seus braços, e eu só vou ficar aqui descansando. Ou seja, o que nós temos que fazer é descansar na graça de Deus. Max Lucado, ou Max Lucado, como dizem, ele escreveu no seu livro, esqueci o nome, é um livro que ele fala da graça maravilhosa, inefável graça de Deus, uma coisa assim. Esse livro ele fala muito da rede, deitar na rede da graça. A rede ela tem passa aquela ideia de quem é preguiçoso, não faz nada, passa o dia todo na rede. É isso. A graça, quando se fala de salvação, a gente não faz nada. É aquele que fica na rede mesmo, só balançando para um lado e para o outro. Fica nas redes da graça, ou seja, deixa a graça de Deus fazer todo o trabalho, porque nós não temos que fazer nada. Conclusão. Na lição desta semana, estudamos a relação da graça e a lei. Vimos que a graça é favor imerecido e compreendemos que ela chega a ser um escândalo para os que não creem. Ou seja, estudamos aí relação entre os dois, o propósito de cada um. A lei não tem um propósito de salvar, mas de conduzir a pessoa à salvação, conduzir a graça. Então, entendemos também que a graça é favor imerecido, quando Deus resolveu nos salvar sem nós merecermos. E para quem não crê, muitas vezes ela é um escândalo. Portanto, estamos cônscios de que o que nos salva é a graça de Deus mediante a fé somente. Efésios 2,8 fala que é somente pela fé. Então, o apóstolo Paulo ele bate muito nessa tecla de que o que salva é a fé em Cristo. Então, a graça de Deus opera aí por meio da fé em Cristo. Aqui ele chama a atenção para a próxima lição, que fala sobre livre-arbítrio. Então, na próxima lição vai ser tratado aí sobre livre-arbítrio. Encerro aqui a aula. Espero que você tenha aprendido, espero que você tenha compreendido mais sobre a graça de Deus. Espero que você viva isso na prática. Se você é professor da escola dominical, leve esse conteúdo para os seus alunos, para que eles possam se fortalecer cada vez mais, viver uma vida cristã completa, e não viver mais com aquele peso tentando se salvar, mas que eles já são salvos, eles já estão salvos. Nós vivemos a salvação hoje, presente, porque é pela graça, não é pela lei, não é pelo esforço próprio, mas simplesmente pela fé em Cristo. Qual é o propósito da lei? Aqui as perguntas, eu não vou ler todas, não, só li uma mesmo. É possível afirmar que a graça é injusta? Então são perguntas que você pode usar na sala de aula aí. A bibliografia recomendada
né, alguns livros aqui para você comprar, ler, estudar, né, Nas Garras da Graça, de Max Lucado. Eu não li esse aqui ainda, eu li um outro livro dele, mas é muito bom também. Né, um livro de Lutero, que fala também de Lutero por causa da Reforma Protestante, mas também fala da graça, né, um livro de apoio aí. O EBD em Foco tem vários cursos de capacitação, cursos sobre doutrina, sobre, né, como se tornar um professor de excelência da escola dominical. Então você vai aprender várias coisas aí, várias técnicas para ministrar uma boa aula. E você que não conhece o site ainda, entre, acesse, conheça, né, mais do EBD em Foco. Curta a página do Facebook, se inscreva no canal do YouTube e se inscreva no canal aí, ebdemfoco.com, né, no caso do site ebdemfoco.com, né, faça parte dessa comunidade de professores da escola dominical que querem transformar as escolas dominicais aí do Brasil, né, ou seja, da sua igreja, começando pela sua igreja. A paz do Senhor, até a próxima aula.